Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 24/9/2024, uma terça-feira, e nós estamos aqui para a Escola da Doutrina Bíblica. Isso acontece todas as terças-feiras às 20 horas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode participar também. Fique à vontade, tá? O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, aonde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem também um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Nós também estamos no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página. Queria pedir para que você fizesse o triplo C, curta, comente, compartilhe, e diga nos seus comentários de que cidade você é para a gente saber, né, aonde que está alcançando aí as nossas gravações. Você fazendo o triplo C, você vai dar alguma relevância para a gente no YouTube. E a gente pede para que você se inscreva no nosso canal e também ative as notificações. Lá, né, nos relatórios do YouTube, que os irmãos têm assistido, tenho visto vários irmãos assistindo os cultos, mas eles não comentam. Então, eu queria pedir para que você tenha uma paciênciazinha, simplesmente entra lá e diga ok. Faça um comentário simples, rápido, só para que o YouTube perceba que a gente está aqui na internet, tá bom? Eu queria fazer uma oração rápida aqui, mesmo que você estiver assistindo a gravação, não tem problema, feche seus olhos e ore conosco, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, Senhor, que eu tenho certeza, a tua mensagem será manifestada aqui. E nós pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações e que a tua mensagem fique acomodada lá no fundo do nosso coração. Amamos a tua obra, Senhor. Admiramos a tua grandeza e a tua humildade. E, Senhor Jesus, obrigado pela obra que o Senhor fez na cruz, morrendo no meu lugar para me dar vida e vida eterna. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Peço que abençoes a vida da Eliette, que vai trazer essa mensagem. Abençoa a sua família, seu filho, suas netinhas, e que, Senhor, ela possa trazer a mensagem vinda do teu coração, Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui e que vão também ver essa gravação. Eu queria, assim, hoje, falar sobre uma sensação ou um sentimento, né, que, vez por outra, às vezes, ronda, né, a vida de muitas pessoas. Eu vou falar hoje sobre o medo, né? E como é, assim, um sentimento muito presente, né? Eu acho que vai interessar, e a gente vai falar também o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, se a gente pensar assim no medo como um instinto de sobrevivência, né? A gente acaba jogando luz para uma coisa boa, porque o medo seria uma sensação que o indivíduo tem que estar alerta, né? Uma alerta mediante um perigo, né? Ou para enfrentar, ou para correr,
né? Mas é um sentimento de alerta máximo, seria, né? A consequência do medo, né? E, decorrente desse medo, muitas espécies sobreviveram, né? Porque espécies que não têm agressividade, elas têm um medo maior. E elas têm desse medo maior, elas vão fugir, né? Então, o ser humano, quando ele tem esse medo, geralmente ele vai se sentir ameaçado, né? Ou fisicamente, ou psicologicamente, né? E, inclusive, pessoas ou animais podem até pressentir um perigo, né? E preparar-se, né? Através do medo que entra nesse pressentimento, quando se concretiza aquele perigo, vem o medo, e isso faz capaz de empreender uma fuga. Então, é mais ou menos isso o medo, né? O medo, vamos dizer assim, sensu lato, assim, de uma maneira ampla, né? Então, o medo seria uma reação ao perigo, seria mais ou menos isso, né? Mas a gente vai ver outros medos que temos, né? Então, quando a pessoa ela eu digo pessoa, mas pode ser até animal também, mas a gente aqui vai falar de gente. Então, quando a pessoa é submetida a esse estresse, né, do medo, o cérebro da pessoa, ele envia sinais para o corpo, né, para, logicamente, aumentar a chance de sobrevivência. Então, ele vai precisar de mais sangue nos músculos, então não vai precisar de menos sangue na pele, então a pessoa vai ficar pálida, né? Porque o sangue fugiu. Por que o sangue fugiu? Ele foi para onde? Ele foi para os músculos, porque o indivíduo vai precisar de músculos para correr, né? Aumenta o batimento cardíaco, então dá batedeira, né? Acelera a respiração, começa a respirar mais rápido, né? Então, essas sensações desencadeadas pelo medo têm uma lógica, vamos dizer assim. Qual que é a lógica? Preparo para a fuga. É mais ou menos isso. Eu vou lançar algumas coisas, irmãos, depois vocês vão ver que vão se encaixar, tá? Então, existe também, aliado a isso, um medo que não é resposta a uma ameaça real. Seria mais ou menos um medo imotivado. E esse medo imotivado, uma sensação de pânico e medo, ele pode ser transformado em outro sentimento, chamado ansiedade. Né? Ansiedade é uma antecipação, uma sensação ruim de alguma coisa que pode acontecer. A pessoa às vezes nem sabe direito por que ela está ansiosa, mas seria assim um medo desproporcional, porque não existe uma situação real que está levando aquele conjunto de sensações, né? E esse medo imotivado pode até levar a pessoa a um pavor de uma coisa que ela não sabe direito o porquê, né? E qual que é a razão daquele medo? Qual que é a razão daquela ansiedade, né? E isso pode gerar um sofrimento tão grande na pessoa que a medicina chama isso de síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico é um medo imotivado, né? Que não existe uma razão palpável para aquele medo, né? Para aquele medo exagerado, e esse medo, para a pessoa que está sentindo, é um medo real. Para quem está do lado da pessoa, fala, mas por que você está pálido, com o coração acelerado, você está suando frio? Por quê? E essa seria mais ou menos o ápice do medo emotivado, que seria a síndrome do pânico, né? Então, qual que seria o medo real? Você andar num local ermo,
lugar deserto de noite, você vê que vem aproximando 2 caras numa moto e um tá armado. Você vai ter medo, porque provavelmente você vai ser assaltado e pode ser até morto. Por exemplo, medo da perseguição em países que têm governos tirânicos. A pessoa tem toda a razão de ter medo. Por exemplo, você está numa floresta e você vê aproximando um animal feroz, né, uma onça. Você vai ter medo, né? Uma tempestade, você está numa praia sem nenhum tipo de abrigo, que você pode ser um para-raio, né, de um relâmpago. Você pode ter medo. Olha, são todos medos com motivos palpáveis, né? Por exemplo, você está dentro de um avião e pega fogo numa turbina. E você tem toda a razão de estar com medo, com terror, com pavor, né? Então, esse seria o medo real. Aliado a isso, irmão, vocês já devem ter ouvido falar nas fobias, né? Então, fobias são medos desproporcionais a um agente, né? Essas fobias podem ser até decorrentes de trauma emocional ou não, né? A pessoa pode ter. Tem gente que está dentro de casa, quando começa a dar trovão, ela fica em pânico. Tem medo de multidões, medo de ficar sozinho, medo da noite, medo de aranha, medo de barata, medo de sangue. Tem gente que não pode ver sangue, que desmaia, que tem medo de sangue, né? Medo de cobra. Tem medos que, olha, por exemplo, cobra, irmãos, eu acho que é um medo totalmente justificável, porque a cobra pode ser venenosa e te picar, né? Agora, pessoas, desculpa falar como eu, que tem medo de barata, eu fico com raiva de mim mesma, porque é um medo imotivado. Animalzinho tão inofensivo. Então, apesar que barata já me mordeu, já me picou. Mas tem muito medo, assim, que é totalmente motivado, né? Seriam as fobias, né? Eu só estou dando, assim, uma voltinha, assim, para a gente ver os medos, antes da gente entrar exatamente no que eu quero falar, porque o medo está ligado a uma insegurança, né? Insegurança da gente sofrer privações no futuro, né? Medo de estourar uma terceira guerra, medo de acontecer alguma coisa com nossa família. Então, são medos, assim, irmãos, que são, vamos dizer, preocupações justas, mas esses medos não podem nos consumir, né? Esse medo não pode consumir, mas, o que será que vai acontecer no futuro com meu filho? Sabe, irmãos? E se a gente começar a entregar a Deus, descansar em Deus, esses medos vão estar diminuindo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do pânico, que está numa multidão e começa a suar, a ter taquicardia, a ficar respirando rápido, a vomitar, desculpa a palavra, né, a ter náuseas e desmaio e tontura. Esse caso é um caso que tem que ter um tratamento psiquiátrico. Existe, talvez, algum desarranjo psíquico que a pessoa tem que fazer um tratamento. Agora, outros medos que a gente tem, né, outros temores que a gente tem, a Bíblia fala neles e Deus pode resolver. Não que Deus não possa resolver a síndrome do pânico. Também pode, mas, às vezes, está no alcance um tratamento e Deus, às vezes, acaba não fazendo o que a gente pode fazer, né? Mas, se não for possível, Deus pode também atuar nessa área psíquica, psiquiátrica, né? Então,
a gente vê, irmãos, a abordagem do medo no Velho Testamento e no Novo Testamento, que é bem diferente. É isso que a gente vai entrar agora na Bíblia, né? Então, existe a palavra bíblica de temor. Temor. Por exemplo, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 3:18, que está falando dos pecadores, que no caminho deles há destruição, miséria, eles não conhecem o caminho da paz. E no verso 18, Romanos 3:18, fala assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, para esses rebeldes pecadores, está falando que eles não têm temor de Deus. E isso está em Novo Testamento, Romanos. Esse temor de Deus tem um significado de respeito. Então, temor na Bíblia tem dois significados principais, tá? Pode ter até mais, mas a gente vai falar hoje aqui de dois. Um é temor de ter medo, e o outro é temor de ter respeito. Tá? Então, vamos guardar isso aí, né? Só que, no Velho Testamento, a maioria das vezes, quando se fala em temor, está se referindo a medo, a terror. Por exemplo, em Salmos 9:20, se o pastor quiser pode abrir também, Salmos 9:20, irmãos, como sempre a gente vai ler muitos versículos, tá? Salmo 9:20 fala assim: põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Então, o que é que o Salmo, provavelmente Davi, escreveu? Para Jeová colocar medo naquelas nações, para eles saberem que eles não são nada, eles são meramente homens. Então, aqui é o sentido de medo mesmo, né? Josué 4:24, está falando sobre os milagres que Jeová fez quando o povo saiu do Egito, que abriu o Mar Vermelho, depois abriu o Rio Jordão, eles passaram a seco. Oi? Eu não sei se está tendo um probleminha na internet aqui ou aí, porque deu uma interrompida boa agora aqui para mim. Eu acho que é aí, porque a hora que você estava fazendo a introdução, deu uma congelada no que você estava falando. Porque para mim aqui está normal. Então, eu não estou vendo o problema aqui. Por Por favor, repete aí. Não. Josué 4:24. Porque aqui em Josué está falando sobre o temor relacionado com terror, né? Então, Josué 4:24, isso, fala assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, aqui já tem o sentido, olha, Jeová, que Senhor em Velho Testamento, em maiúsculo, quer dizer sempre Jeová, né? Jeová é forte para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A mesma coisa, irmãos. Jeová sempre tem uma postura, vamos dizer assim, pouco amigável, para dizer, olha, vocês têm que temer Jeová, vocês têm que ter medo de Jeová. Né? A mesma coisa aconteceu com os povos inimigos dos judeus. Né? Os povos inimigos dos judeus também sempre tinham essa lembrança, olha, você tem que temer, você tem que ter medo, porque Jeová é um Deus terrível, é um Deus poderoso. Né? Então, esse terror, essa sensação está sempre presente quando Jeová se refere a outros povos, e, na verdade, irmãos, o respeito, o temor pode trazer respeito.
Mas o respeito, ele pode ser um sentimento que ele nasce ou do amor, ou do interesse, ou do medo, né? Por exemplo, assim, os nossos cônjuges, né? Nós respeitamos os nossos cônjuges por causa do amor. Nós respeitamos nossos chefes, desculpa falar, mas por interesse, né? E no Velho Testamento, Jeová era respeitado por causa do temor, por causa do medo que os judeus tinham dele, né? Jó, ele falou, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, olha, você fica esperto, viu? Você teme aí o Jeová, senão você pode sair perdendo, né? E também, irmãos, para Jeová era mais importante temê-lo do que amá-lo, ou ser amado por Jeová, né? Não existia muito essa história de amor, tinha mais história, era você teme, porque se você não temer, eu não sei o que pode acontecer, né? Então, quando foi narrada a saída do povo do Egito, né, que tiveram aquelas pragas de Jeová, a gente sabe que Jeová endureceu o coração do faraó, né? Então, esse endurecimento foi para que as maravilhas, para que as pragas se multiplicassem, para que Jeová fosse conhecido por todos os povos, fosse conhecido por causa do medo, por causa das pragas. Então, essa é uma coisa muito interessante, irmãos, quando a gente põe em contraponto Novo Testamento e Velho Testamento. Então, todo aquele medo que eu falei, é mais importante a gente prestar atenção nele por causa do Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, todo medo, ele é tirado, ele é rechaçado. No Novo Testamento, porque o Novo Testamento, o que tira o medo é o amor, é Jesus, né? Então, com o Pai, é muito diferente de Jeová. Jesus tem as mesmas obras do Pai, e Deus mostra outra maneira de ser reverenciado. A reverência que existe no Velho Testamento não tem nada a ver com a reverência do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus garante, através da fé e do amor e do próprio sacrifício que ele fez, que a gente não precisa de ficar com medo, ansioso pelo que vai acontecer. Por quê? Porque a gente, enquanto cristão, irmãos, a gente recebe o Espírito Santo. Se a gente recebe o Espírito Santo, olha a escadinha, a gente está debaixo da potente mão de Deus, né? Então, a própria Bíblia fala em Romanos 8,15 que a gente não recebeu o espírito de escravidão, a gente não recebeu o espírito de medo. Se o pastor quiser colocar, Romanos 8, 14, 15 e 16. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14, então fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Então, o espírito de escravidão nos oferece temor ao invés de amor, ao invés de liberdade. Mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, vocês veem que é uma consequência. Quando a gente tem medo, é porque a gente não tem filho, não é filho. Quando a gente tem medo, é porque a gente não é filho, a gente está ainda no espírito de escravidão. Agora, quando a gente tem um pai, a gente sabe que a gente vai ser cuidado. Dessa maneira, irmãos, o medo é lançado fora. Eu sei que tudo isso não é fácil da gente pensar no assunto, mas a gente tem que ir pela fé, ir ganhando pela fé. Amém?
as promessas de Cristo. Então, a gente sabe que isso está em 2 Timóteo 1,7. Isso aí eu queria que o pastor abrisse, que é bem interessante. Oi, pastor, pode falar. Alguém levantou a mão? Eu cliquei sem querer. Ah, tá. Tá bom. Então, irmão, 2 Timóteo 1,7, para a gente ver que como está ligado o medo com eu expulsar esse medo com receber o Espírito Santo. Primeiro, 2 Timóteo 1,7 fala assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, irmãos, isso aí é uma coisa tão importante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente, pela fé em Deus, tem que pensar, não, Deus é meu Pai, e Ele não me deu o espírito de temor. Ele me deu um outro espírito. Qual é o espírito que Deus nos deu? Espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Olha que coisa linda, irmãos. Olha a substituição que Deus fez. Ele tira o espírito de temor, o espírito do medo, e nos dá o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. Amém? E quando fala assim, até, pastor, pode abrir também 1 João 4,16, é que é um versículo, irmãos, mais bonito que outro, e esses versículos, eles se explicam exatamente o que a Bíblia fala sobre o medo. 1 João 4,16, fala assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha, então, olha do patamar que eu saio. Eu conheço Deus, conheço o amor de Deus e conheço o amor que Deus tem para mim. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha a troca. Tá? Então, eu tenho Deus, eu tenho amor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha aqui como a coisa vai longe, irmãos. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente tem medo de uma guerra, medo do que vai acontecer com os filhos, medo da morte. Aqui está escrito assim, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que Jesus é? Jesus é filho de Deus, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Verso 18, no amor não há temor, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. Pena quer dizer, olha, os apenados lá da penitenciária. Penitenciária vem de pena, sofrer uma pena. Então, está falando, o temor traz consigo a pena, porque o que teme não é perfeito em amor. Então, irmãos, aqui a gente consegue já ver como conseguir se livrar do temor. Como? Como, pastor, eu vou conseguir me livrar do meu medo, do meu temor? Está aqui a resposta. Com o amor de Deus. Quando você estiver nele, no amor dele, e ele estiver com você, o amor lança fora o temor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Então, irmãos, só para a gente dar um desfecho, tá? Que eu acho que esse tema merece exemplos, né? Então, a gente vai ver alguns versículos anti-medo, anti-ansiedade, anti-temor, né? Porque os dias são maus, né, irmãos? E Deus sabe que a gente está vivendo dias malignos.
dias de inversão de valores, dias que a gente não encontra esperança no que a gente vê, os nossos olhos, assim, ó, que a gente vê, a gente não encontra esperança, porque o mundo está corrompido, porque o mundo está cheio de mentirosos, usurpadores, corruptos, injustos, profanos, pecadores, que negam o nome de Jesus, que querem fazer uma política de escravização das pessoas, através de impostos escorchantes, através de controle social, e isso não só no Brasil, também principalmente no Brasil, mas no mundo. Então, irmãos, a gente não vê com os nossos olhos esperança para esse mundo, por isso que a gente precisa do amor de Deus para a gente poder sair desse plano, porque esse plano concreto do mundo nos traz medo e desesperança. A nossa esperança está em Deus. E a única maneira da gente sair do medo é no amor, é estar inundado do amor de Deus. Então, quando Deus fala assim, quando a Bíblia fala assim, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque existe assim um medo, o que comeremos, que nos vestiremos, qual será o nosso futuro? Aí o que a Bíblia diz? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Deus não vai nos deixar órfãos. Ele fala, olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Cada dia cuidará de si, né? Basta cada dia o seu mal. Então, o próprio Deus fala, olha, não fica muito preocupado com o que vai acontecer. Viva cada dia o seu mal, né? Que Deus sabe, irmãos, que esse mundo jaz no maligno. Aqui, vocês lembram, irmãos, daquela história do Monte da Transfiguração? A mesma coisa, estavam os discípulos, né? Quando eles ouviram, assim, acho que Pedro, eu não lembro do outro que estava. Abre, por favor, pastor, em Mateus 17:5. Em Mateus 17:5, que está essa história Isso. Põe do 17:3. E eis que lhes apareceram Elias, deixa eu ver, vai mais para cima para eu ver quem que era Pedro. Ah, tá, Pedro e Tiago, é isso que eu queria saber. Tá bom. Então, irmãos, essa história, se vocês quiserem ver, pode ver que é uma história bem interessante, mas quando os discípulos viram, né, aquela nuvem luminosa, né, Pedro e Tiago viu, e eles ficaram com muito medo, né? E aí, no verso 7, Jesus aproximou-se, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Por quê? Ao contrário do Jeová, que queria que todo mundo tivesse medo dele, Jesus falou assim, olha, eu não quero que vocês tenham medo, eu quero que vocês tenham amor, que o amor vai lançar fora o medo, né? Então, irmãos, Jesus, ele quer que esse sentimento saia da gente, quando ele fala, olha, não tenham medo, não tenham medo do que vai acontecer, vocês não tenham medo nem de quem mata o corpo. Olha, irmãos, onde chegou a vontade de Deus para que nós não tenhamos medo, porque muitos cristãos estão perdendo sua vida por perseguição, né? Que a gente vê naquele site Portas Abertas, né? Quantos milhares de cristãos que morrem por perseguição.
A Jesus fala, não precisa de ter medo, os que matam o corpo. Você tem que ter medo daquele que mata a alma, que pode lançar no inferno, né? Então, Deus fala, olha, até os cabelos de sua cabeça, eles estão contados, né? Então, ele fala, não tenham medo, vocês valem mais que passarinho, e Deus cuida dos passarinhos, né? Então, irmãos, essa mensagem que eu trouxe, a gente percebe bem que o Pai, que Jesus, fala assim, olha, não tenham medo. Os discípulos estavam no barquinho, lá na tempestade, né? Vi Jesus andando sobre o mar, tiveram muito medo, é que Jesus fala, não tenhais medo, tem bom ânimo, sou eu, né? Que Jesus falou para os discípulos, né? Então, é uma coisa assim que fica bem flagrante, né? A diferença que Jeová governava, queria ser reverenciado através do medo, né? Colocou aquelas pragas no Egito, né? Para que as pessoas tivessem medo, para que ele fosse reconhecido como o Deus das maravilhas que eram aquelas pragas, né? Ele exigia que as pessoas tivessem temor e tremor, né? E tremor, porque ele queria ser conhecido como Deus que as pessoas têm medo. Agora, Jesus chega a falar assim, não, olha, não tenham medo, para de ter medo. Se você tiver mergulhado no amor de Deus, vai lançar fora todo medo, né? O amor lança fora o temor. Então, irmãos, essa palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje, eu vou aqui ver qual, acho que está o pastor Hélio, né? O pastor Hélio, se quiser acrescentar alguma coisa, a palavra está aberta, pastor. Eu quero sim. Tema maravilhoso, Eliette. Muito bom. Muito bem colocado por você. Bom, eu queria voltar num versículo que está em 2 Timóteo 1:7, né? Fazendo só uma parte aí do que você falou, que foi muito bom, mas eu quero voltar lá e eu quero explicar uma coisa. Só um minutinho. Deixa eu colocar lá. 2 Timóteo 1:7. Esse versículo é fantástico, né? E você sabe que eu sou um cara da área de exatas, então eu sou assim meio criterioso com algumas coisas, e eu tenho certeza que isso aqui é importante para o crescimento da igreja, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Maravilhoso esse versículo, Eliette. Só que tem uma palavra aí, que é uma palavra que pode levar ao entendimento errado do versículo. Tá ok? Então, a palavra aí é espírito. Então, por exemplo, tem outros versículos que ele usa a palavra espírito, né? Mas o Deus desse século, não é esse versículo. Daqui a pouco eu acho ele e eu mostro para vocês. Precisa tomar cuidado com essa palavra espírito, porque se você pegar uma pessoa incauta, ela vai achar que está falando de um espírito como o Espírito Santo, né? Então, ou então um fantasma, como sendo um fantasma, alguma coisa assim. E não, nós precisamos tomar cuidado com a palavra espírito na Bíblia, porque é um prato cheio para os espíritas utilizarem esses versículos e distorcer o significado. Então, a palavra espírito, neste versículo, está nos levando a entender como sendo uma ideia ou um incentivo. Olha, Deus não deu essa condição de medo para vocês.
Mas Deus, ele nos dá uma condição de fortaleza, entendeu? Não como um espírito. Sim, essa fortaleza, essa moderação, vem pelo Espírito Santo, percebe? Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos adquirir as características de Cristo, que é a característica mais importante para nós. Então, eu só estou falando isso, Eliette, porque eu tenho medo de que alguém entenda que isso é um espírito como um fantasma. E não é isso que o texto está dizendo, tá? Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês. Então, ele está falando assim, olha, Deus, ele não nos deu uma condição de medo. Deus não nos impôs o medo. Deus nos deu a sua atitude, a atitude de Cristo, ela não nos inspira temor, mas ela nos inspira fortaleza, amor e moderação. Eu estou sendo claro, né? Eu acho que, para vocês entenderem a palavra Espírito. Tem outros versículos, eu acho que talvez seja 1 Pedro. Deixa eu só dar uma olhada. 1 Timóteo 4,12 também. É que geralmente esses espíritos são espírito em letra minúscula, inclusive, né? Que é o jeito de agir do homem, né? A maneira de agir do homem. É exatamente isso que eu quero falar. 4,12. Ele fala assim, ninguém despreze a tua... Não, é 1 Timóteo? Mas ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Fé e na pureza, exatamente. Tá vendo? Esse espírito é o jeito da pessoa agir. Isso, exatamente. Exatamente. Então, precisamos tomar um certo cuidado com a palavra espírito aí, né? Tá certo? Deixa eu ver, no 5 também acho que tem... se eu tivesse com a minha Bíblia física aqui, eu ia achar com facilidade. Talvez seja assim. Qual que é o versículo? Por aqui. Eliette, peraí. Deixa eu ver se não é esse aqui. Não. Ele fala de espírito também. Deixa eu procurar aqui. Só um minutinho. Espírito tem acento, né? Quando fala que Deus nos santifique em tudo, né? Em vosso espírito, alma e corpo, também é espírito com letra minúscula, que é o nosso modo de agir, né? Que tem a ver com a nossa mente. Isso. Já vou achar aqui, já vou te falar, peraí. É que aqui ele me trouxe todo o espírito. Com letra minúscula. Achei. É 1 João 4. 1 João 4. Então ele fala assim: amados, não creiais a todo espírito. Tá vendo aqui, ó? Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa palavra espírito aqui, irmãos, é ideia. Não creais a toda ideia. Então ele está dizendo aqui, ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, é o jeito do anticristo de agir. Deu para entender? Então, precisamos tomar cuidado com esses versículos para a gente não ficar achando que esse espírito aqui é um fantasminha, sabe? Um ghost, né? Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Então, irmãos, eu quis falar, Eliette, mas no sentido mesmo de ensino, porque senão a, a palavra espírito aí, ela pode ser mal interpretada. Então, agora vamos falar do medo, né? Desse negócio do medo que você trouxe para a gente. A obra de Cristo, ela é uma obra que nos dá esperança, né? Como está lá em 1 João. 1 João fala da esperança. Quer ver? Muito bonito esse versículo. Eu amo esse versículo também. Gosto muito. 1 João 2, que ele fala assim... Espera aí. É que eu estou sem minha Bíblia física aqui. Oh, meu Deus. Aqui, ó. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, o que acontece aqui? Esse versículo é muito bonito, por quê? Porque ele nos dá esperança. E a palavra esperança é aquilo que nos alimenta. Então, essa é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa? Da vida eterna. Por que a vida eterna? Porque ninguém quer morrer. Simples assim. A morte, ela é indesejada. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância. Não para que eu tivesse morte e morte em abundância. Então, quando a gente fala assim, olha, Jesus nos dá esperança, a palavra esperança se opõe ao medo. Quem não tem esperança teme o futuro. Por quê? Porque se a pessoa não tem esperança, significa que ela ficará sem nada. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês, né? Bem clássico, sobre esperança. Então, eu casei com a Rosana e tivemos 3 filhos. Ou seja, quando nós tivemos os nossos filhos, a gente pensou assim, bom, agora eu tenho esperança no meu futuro, de não ficar sozinho, porque eu tenho filhos. E os meus filhos cuidarão de nós. Ou nós teremos a quem recorrer. E isso se chama esperança. Então, se eu não tivesse tido filhos, com a idade que eu estou, quase 62 anos, mais 10 anos, 72, 75, pronto, eu já estou incapaz, praticamente, incapaz, eu já estou de idoso, eu já posso estar desenvolvendo doenças da idade, e quem cuidaria de mim? Ah, tudo bem, a Rosana cuidaria? Cuidaria. E se eu for, e quem cuidaria dela depois? Percebe? Então, a gente chama isso de esperança. A esperança lança fora todo o temor. É antitemor. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa busca pessoal nesta atitude é justamente ter esperança no futuro, naquilo que vai acontecer. Porque todos nós sabemos que um dia ficaremos velhos, que teremos doenças, dores e que morreremos. Todos nós sabemos disso. Isso é um fato, é o que vai acontecer. Então, quando isso estiver para acontecer, eu preciso me encher da esperança de que, se eu morrer, o Senhor Jesus me ressuscitará. Essa é a minha esperança. Então, quando Paulo fala assim, eu não sei se morrer é lucro ou viver é Cristo. Então, para ele, tanto fazia viver ou morrer. Ou seja, foi arrancado de Paulo, por causa do amor de Cristo, foi arrancado o temor da morte. Ele falou, para mim é vantagem, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu viver, eu vou viver por Cristo. É isso que ele falou. Ou seja, o medo foi arrancado da vida de Paulo. Porque Paulo, ó, quando ele foi preso com Silas, que eles estavam jogados lá no fundo da prisão nojenta, que aquilo devia ser um lugar
escandalosamente horrível, manietados com o joelho ao peito. Provavelmente eles levaram chibatadas, sangraram, e eles estavam lá cantando, louvando a Deus. Vamos louvar a Deus aqui e tal. O que se chama isso, Eliette? Esperança. Eles tinham tanto conhecimento de Deus, tanta fé, que eles falaram assim, essa dor é quase nada. Essa situação que eu estou passando não é nada. Vamos louvar a Deus que é muito melhor. Ou seja, aonde estava o medo nessa história? Lugar nenhum. Os caras não tinham medo. Percebe? Paulo estava lá no meio de um naufrágio, estava naufragando. Aí Paulo falou assim, olha, não vai acontecer nada. Fica tranquilo. Porque o anjo do Senhor me visitou essa noite e falou que não vai acontecer nada. Ou seja, a esperança é aquilo que nos arranca o medo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Valdo chegou aí, né? Mas já estamos quase encerrando. Depois você ouve a pregação, Valdo. Você vai ver que bênção que é. Vamos? Amém. Amém. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, tá ok, pastor. Depois eu vou olhar, vou assistir, para me pegar o contexto todo. Tá bom. Mas o assunto é bem. Amém. Então, irmãos, vamos fechar os olhos aí e vamos agradecer, só para eu encerrar a gravação aqui. Jesus querido, obrigado por esta mensagem tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esta mensagem eu tenho certeza que pode mudar o coração de muitas pessoas. E eu te agradeço, Senhor, pela tua sabedoria. Te agradeço pela Eliette. Te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós nesta noite. E te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.